muitas pessoas, os exoplanetas são as coisas mais interessantes de toda a astronomia. Isso porque eles podem nos trazer as respostas para uma das perguntas mais intrigantes do mundo: será que existe vida fora da Terra? Bom, muitos desses astros são parecidos com o nosso lar, mas nem todos eles têm as mesmas similaridades que o planeta chamado Kepler 452b possui. Curioso para saber tudo sobre o lugar que a NASA chamou de Terra 2.0? Então você vai gostar de ver comigo, viu? Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Pra surpresa de ninguém, nós vamos começar pelo começo, né? No caso, de volta para o ano de 2009, quando o telescópio espacial Kepler foi lançado ao espaço com uma única missão: descobrir planetas habitáveis. Durante os mais de 9 anos de exploração da galáxia, um instrumento criado pela NASA detectou mais de 1000 planetas candidatos a se parecerem ali com a Terra. Podemos dizer que uma espécie de cosplay, né? E eu digo candidatos porque a procura não é fácil, viu? Afinal, são várias questões que precisam ser analisadas, desde o Sol em que esses planetas habitam até o tamanho próprio deles, né? Das descobertas feitas pelo Kepler, cerca de quase 7 dezenas eram quase iguais à proporção vista ali em nosso lar. Porém, nem todos estavam no que os cientistas gostam de chamar de zona habitável, o que seria uma região do sistema em que o astro não é nem aquecido demais pela estrela e nem fica gelado ao ponto de parar uma pedra de gelo boiando pelo espaço. Cerca de pouco mais de 50 desses exoplanetas estavam dentro da zona de conforto, que seria possível uma vida parecida com a nossa em termos de calor. A questão é que muitos deles eram planetas gasosos ou tinham dimensões muito maiores do que a Terra. Eu acho que apenas com esses dados dá para entender que a procura por um planeta semelhante ao nosso é algo muito complicado, né? Mas tudo mudou no ano de 2015. Isso quando os pesquisadores que utilizavam o Kepler descobriram algo surpreendente e o batizaram inicialmente de Kepler 452b. O planeta em questão tinha todo o potencial para se tornar um astro, com perdão do trocadilho. Bom, por conta das características dele, o lugar foi apelidado pela NASA de Terra 2 ou Terra 2.0. Como vimos, é bem difícil encontrar um planeta realmente igual ao nosso aqui, né? Mas o Kepler 452b se aproxima em muitas questões ali, sendo a principal delas estar em um Sol semelhante ao nosso e ficar localizado em uma zona habitável. Ou seja, os primeiros passos foram dados para realmente fazer jus ao apelido. A Terra 2.0 está localizada ali ao redor da estrela Kepler 452 e é aproximadamente 60% maior que o nosso planeta, a Terra. Por conta do lugar em que ela está, o exoplaneta conta com uma órbita estrelar que seria o equivalente a 385 dias terrestres, ou seja, não é muito diferente do que estamos acostumados por aqui. A questão que se torna um diferencial lá é que o Sol que a Terra 2.0 habita é um pouco mais velho do que o nosso, coisa de 1,5 bilhão a mais. Mas quem é que tá contando, né? Bom, isso influencia diretamente na temperatura do planeta, que acaba recebendo mais calor da estrela e torna a zona habitável um pouco mais quente. Outro ponto é que o Kepler 452b está um pouco distante do nosso planeta, cerca de 1400 anos-luz do nosso sistema solar. Em outras palavras, atingindo a velocidade de 59 mil km por hora, seria necessário viajar durante 26 milhões de anos para transitar entre os planetas. Levando em média que um ser humano vive 75 anos, será necessário mais de 346 mil gerações para alguém chegar no Kepler. Quantos Tatara deveriam existir antes do Neto para que de fato ali uma geração seja feita para lá, né? Apesar dessas diferenças, até 2015, o Kepler 452b chegou a ser classificado como o 6º planeta mais parecido com a Terra. Ele foi possivelmente o achado mais importante da missão, que teve início em 2009. Isso por conta do fato de que a partir dele, muitos cientistas colocaram duas grandes questões na mesa. Seria possível colonizar a Terra 2.0? Havia vida nesse exoplaneta? Desde então, os debates e estudos sobre o achado se intensificaram. E é claro que eu pretendo responder essas perguntas no vídeo de hoje, não é mesmo? Do contrário, eu acho que vocês nem estariam aqui, porque vocês sabem que quando eu trago um vídeo é pra ter início, meio e fim, né?
Respondendo a primeira pergunta, se seria possível colonizar Kepler 452b, bom, eu queria que ela fosse bem mais simples de ser explicada, tá? Há muitas questões envolvidas na colonização de um planeta, e elas vão muito além do parecer com a Terra, tá bom? Primeiramente, devemos colocar em ponto de observação ali a idade do Sol que esquenta esse exoplaneta. Ter 1,5 bilhão de anos a mais que a nossa estrela indica que a zona habitável de Kepler é bem mais quente. Ou seja, apesar de na teoria ainda ser possível ter água líquida por lá, isso não quer dizer que o clima seja agradável. Para levar isso em consideração, pense em vista uma área bem árida ou uma praia em um dia muito, mas muito quente. Sabe aquele verão estralando de 40 graus? Bom, você tem basicamente aquela sensação de que você está em óleo quente sendo fritado como um salgadinho, né? Viver nessas condições seria necessário se adaptar muito. Para isso, poderíamos aderir à cultura dos povos que vivem em desertos, por exemplo, sempre usando roupas longas ali para cobrir o corpo e aproveitando cada gota de água necessária. Bom, isso pode não ser a coisa mais confortável do mundo, mas seria um processo necessário para uma possível colonização do planeta. O ponto chave aqui é sempre ter água disponível, porque ela seria essencial para a vida como um todo. Outra questão que precisa ser colocada em pauta e na mesa, né, é a massa do Kepler 452b. O planeta é maior do que a Terra e, segundo alguns cálculos, ele deve ter 2 vezes a gravidade que nós temos aqui. Esse é um fato que talvez afetasse os preguiçosos ali do exoplaneta. Para as pessoas que nasceram e cresceram na Terra, se mudar para um lugar com 2 vezes a gravidade seria como ter um peso nas costas o tempo todo, o dobro, né? Com o tempo poderíamos nos adaptar, ficar mais fortes, ter ossos mais resistentes também, mas inicialmente o organismo de muitas pessoas poderia sofrer bastante com isso. Lesões seriam mais frequentes, obviamente, né? Assim como a sensação de cansaço, fadiga pura, você tá carregando mais peso ali, né? Seria como ir pra academia todas as horas do dia. Sabe como, se você viu Dragon Ball, você sabe que o Goku foi lá, treinou gravidade. Então, mas quando a gente voltar pra Terra, estaria... Nossa, vocês vivem isso aqui, eu vivo em algo... Bom, enfim, não vou estrelar muito aqui, vamos continuar, tá? No geral, família, se o exoplaneta tivesse oxigênio, o resto seria questão de adaptação mesmo. Daí entram outras dúvidas de como seria feita a alimentação e como poderíamos dar sequência às nossas vidas de forma mais normal possível. Antes de dar sequência ao fato de se há ou não vida em Kepler 452b, eu acho que valeria falar sobre como seria a vida lá, se ela realmente existisse, né? Afinal, mesmo com a resposta definitiva sobre a existência ou não de vida, não teríamos como saber ainda como ela seria de fato, então nos resta criar teorias. Muitos podem achar que por ser um planeta igual à Terra, a vida por lá seria parecida com a nossa. As florestas teriam grandes árvores e as savanas grandes animais. Caso houvesse vida inteligente, eles seriam humanoides e poderiam ter uma estatura parecida com a nossa também. Quem sabe 2 centímetros maior ou menor, né? Se vocês também pensam assim, estão muito enganados, tá? A vida em Kepler seria muito diferente do que estamos acostumados. Novamente, a gravidade seria uma das peças chaves para esse quebra-cabeça teórico. Por ser 2 vezes a força exercida sobre a Terra, é possível imaginar que os seres de Kepler 452b sejam menores até mesmo do que plantas. A evolução deles faria com que fossem mais atarracados e também fortes. Isso para sustentar o peso exercido pelo planeta. Caso eles viajassem para a Terra, seriam muito mais rápidos e também resistentes. Isso porque estariam acostumados com aquela sensação, né? Sabe, pô, a gente tá ali numa gravidade. É tipo a gente, se a gente for algo com metade da gravidade que a gente vive, vai estar muito fácil fazer tudo, né? E eles é a mesma coisa. Bom, o calor também seria um ponto chave aqui, porque a vida estaria mais acostumada com climas desérticos, ou seja, veríamos muito mais camelos alienígenas do que vacas. Cada animal se adaptaria a ponto de aproveitar a água da melhor forma possível, assim como acontece também no filme Duna. Por conta dessas 2 características, poderíamos ver criaturas muito menores e também mais fortes, talvez com uma espécie de pele especial para proteger da luz do sol. Por isso, é possível imaginar muito um visual mais reptiliano, como os dos pequenos lagartos do deserto. Quem sabe até humanoides com escamas. O que nos leva à seguinte pergunta:
Bom, como muitas vezes eu digo pra vocês, ainda não há nenhuma confirmação científica sobre a vida fora da Terra. Porém, os próprios cientistas são muito otimistas quanto ao fato de haver ou ter ocorrido vida em Kepler 452b. Ele tem condições bastante favoráveis e semelhantes às que temos aqui na Terra, para, claro, gerar vida como nós conhecemos, pelo menos mais próximo do que a gente conhece. Outro ponto que joga a favor é o fato de que aquele planeta é mais antigo do que o nosso lar, ou seja, ele teve mais tempo para ter desenvolvido essa vida e quem sabe ter destruído ela também. O problema é que esses traços são muito difíceis de serem avaliados com a tecnologia que temos hoje, né? Aliado à distância entre as terras e o nosso potencial de pesquisa, o campo da teoria é o único que sobra quando o assunto é vida em Kepler 452b. Mas os cientistas continuam procurando por algo naquele sistema, viu? Afinal, não é só a Terra 2.0 que parece estar quente, mas também a faísca pelo deserto de descobrir vida fora da Terra vem pegando fogo cada dia que passa. Vocês acompanham o canal, vocês sabem do que eu tô falando, né? Bom, família, o vídeo de hoje tá no fim. Se vocês gostaram desse tema, deixa um like, manda um comentário, tem alguma sugestão pra dar? Deixa aqui também que eu vou ler com muito carinho e atenção, tá? A gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!